Fala galera, vamos começar aqui mais uns Jogos do Radar, nosso vídeo de análise diária dos jogos. A gente projeta cenários para a gente trabalhar no ao vivo. Estou gravando esse vídeo ainda no dia 1º de abril, nessa sexta-feira. Acabamos agora de trabalhar, de fazer os jogos, os 4 jogos que a gente fez para essa sexta-feira. E foi um resultado para mim excelente, né? Acredito que para o grupo também. A gente deu hoje lá no grupo VIP 13 entradas, foram 11 greens e 2 redas. A gente tentou fazer alavancagem no jogo do Schalke e no jogo do Benfica. Vou passar aqui muito rápido sobre os jogos e comentar um pouquinho do que a gente fez e o que a gente enxergou do jogo, porque nesse sábado tem muito jogo. O Ingostá venceu o Aui 3-2, o Aui que teve um jogador expulso no começo do primeiro tempo, uma cotovelada. Depois a gente viu que o Ingostá estava pressionando, tentando em busca do gol, né? Só que o time do Ingostá é mais fraco, o time do Aui. E como o jogo era no mesmo horário do jogo do Schalke, a gente esperou a odd subir um pouquinho para a gente fazer uma cruzada, né? Para a gente buscar o limite dos 2 jogos no primeiro tempo. No momento da entrada da cruzada saiu o gol do Patrick Schmidt e depois veio o segundo gol logo depois, né? Eu não consegui aqui nem tentar uma alavancagem no primeiro tempo. Saiu o gol de bola parada 2-0. Não entrei no limite do segundo tempo, eu entrei na lei que a gente entra antes dos 80 minutos do gol. Saiu o gol de 69 e ainda comentei lá no grupo que era capaz do Aui fazer um golzinho. E se o Aui fizesse um gol, seria bom porque aumentaria o ritmo do jogo, né? Provavelmente 3-0 no Ingostá, o jogo poderia morrer. Saiu 2-1, aí eu tive dentro do limite, saiu 2-2. Eu não entrei num possível quinto gol, né? 3-2 de ambas as equipes. Primeiro porque quando eu fui tentar ver alguma coisa, o juiz só deu 3 de acréscimo. E eu tinha um bingo que só faltou bater o Aui com empate. Na verdade, o Aui com empate não, o empate do jogo. Então, na verdade, eu não entrei para torcer, mas eu comentei lá que era capaz de ver o terceiro gol do Ingostá nessa pressão. E na cobrança de escanteio, no rebote, o André Expulso acertou um chutaço de fora da área, 3-2. O Schalke, Simão Terodde, que a gente comentou mais cedo no vídeo, comentei lá no grupo também, que é um dos maiores atacantes da história da Bundesliga 2. No finalzinho ele garantiu o lucro da nossa cruzada, né, com o jogo do Ingostá do Aui. No começo do segundo tempo, a gente pegou também na lei, antes dos 80 saiu um gol rápido, numa bela cabeçada, e depois a gente entrou no limite no gol que saiu 2-1. Aí a alavancagem foi para tentar pegar mais um gol no jogo e não veio, mas o resultado foi excelente. União Berlim foi o que quebrou um dos nossos bingos de 2 gols ou mais em ambos os jogos. Eu comentei aqui que o ataque do União Berlim sem o Max Kruse fazia muita falta. O Colônia, que eu comentei que vinha com o Modeste, não veio com o Anthony Modeste. O Mark Rudd jogou muito mal hoje e essa ausência do Modeste me fez nem ver o jogo. Saiu só 1-0, o gol no começo do segundo tempo e mais nada. Foi até bom porque poderia em algum momento aqui tentar buscar alguma coisa e eu perderia. E o último jogo do dia, o Braga, a gente conseguiu. Eu dei a entrada um pouco antes. Fiz o comentário de que o jogo estava aberto, não era tão bom assim, mas a odd era boa. Numa cobrança de escanteio do Benfica, saiu o gol do Vertonghen anulado, num toque de mão. Eu tinha dado entrada para a galera do grupo e como foi muito rápido, o pessoal não pegou. Esse gol anulado fez a galera entrar e na cobrança de falta de Yuri Medeiros abriu o placar 1-0. Depois disso, o segundo gol do André Horta a gente não conseguiu pegar porque não tinha limite, pelo menos para mim, de odd para buscar o limite. Mas eu comentei que se saísse um gol do Benfica, o jogo melhoraria demais. Saiu o pênalti que o Darwin Nunes bateu muito bem. A gente conseguiu pegar a alavancagem do 2-2. A gente conseguiu pegar a alavancagem do 3-2. E vendo o jogo, teve um problema no rádio do juiz, um problema de comunicação com o VAR. Eu sabia que teve muito acréscimo no jogo. Então a gente deu a entrada até no canto aqui, que bateram 3 cantos no final do jogo, então pagou muito bem. Então essa sexta-feira pagou pra gente 60% de lucro da stake, né? Quem tem uma stake aí de R$1.000 ganhou R$600 rápido numa sexta-feira de poucos jogos, que eu comentei que poderia ser jogos ruins de leitura, mas foi bem interessante, né? Só um jogo que eu resolvi não ver o jogo, até para almoçar também, porque 1h30 já não tinha almoçado, mas para focar muito no jogo do Braga e tudo mais, então para mim foi um excelente dia, tá bom? Vamos tentar passar
os jogos de hoje, tem muita coisa hoje. Vou selecionar todos os jogos na Inglaterra, depois a gente vê quais que a gente vai trabalhar ou não. Real Madrid o líder, Atlético está em terceiro, Alemanha vamos selecionar todos. Itália, seleciono os 3. Na França não. Em Portugal não tem nada para fazer. Ajax, PSV. Fazer não costumo fazer não, mas deixa eu marcar aqui só porque eu gosto do mercado de gol nesse jogo. Feyenoord, Bundesliga 2 e na Ligue 1 o jogo do Sunderland. No Brasil a gente tem Fla-Flu na final, né? Fluminense e Flamengo, agora o mando é do Fluminense. Grêmio, Ipiranga e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Só isso ou tem mais coisa? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui. Na Escócia não tem nada, né? A Escócia até seleciona aqui como principal por causa do Rangers e do Celtic, que joga amanhã. Championship não estou fazendo. Série B da Itália não, Série B da França não. A Áustria não tem o Red Bull Salzburg jogando. Polônia 0, Liga 2 não. Ó, Molde, começou o campeonato norueguês, quem gosta de submundo. Noruega, Molde e o Bodø Glimt são excelentes times para tentar alavancagem de gol. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Brasil aqui mais interessante do Brasil. Acho que não, né? Não, só isso mesmo. Então vamos lá. Tentar comentar aqui um pouco rápido os jogos. 31 jogos. Vamos lá. Liverpool e Watford, não tem muito o que falar, né? Odd do Liverpool muito baixa aqui, 1,14. Lembrando que a Europa está em horário de verão. Então jogos que normalmente eram 9h30, 11, 11h30, uma hora mais cedo para o Brasil, 8h30 da manhã. Vamos acordar 8h30 da manhã para trabalhar que vai valer a pena. Odd muito baixo do Liverpool em 14, né? O Liverpool que está na cola, um pontinho só do City. O Watford entrou na zona de rebaixamento, infelizmente. O Watford e o Norwich, né? São times que sobem muito bem e caem muito rápido também. Não costumam ficar na primeira divisão. O Watford do João Paulo, que era do Fluminense, jogando muito bem. João Pedro, do Fluminense, jogando muito bem. O Watford fora de casa, o 12º visitante, nem é tão ruim assim, né? Comparando, tá melhor que o Leicester, melhor que o Newcastle, muito melhor que o Everton. Nossa, o Everton como visitante, Deus me livre. E o Liverpool é o melhor mandante, né? Melhor até que o Manchester City. Trabalhar essa odd de 1,14 é muito baixa, né? Não dá muito para fazer. Trabalhar o mercado de gols aqui vale a pena, mas eu vou tentar trabalhar 3 cenários, na verdade. A goleada do Liverpool, o Liverpool abrindo o placar e tendo facilidade para jogar o jogo. Tudo bem que o Liverpool não precisa, eu sempre comento com vocês, quando dois times estão obrigando por título para subir, obrigando contra o rebaixamento. A pontuação é muito mais importante que o espetáculo e que saldo de gol. Só que o Liverpool, City, essa galera assim, tem muita Bayern de Munique, tem muita facilidade em golear os jogos. A diferença de nível técnico e tático das equipes para áreas inferiores é muito grande. Então a gente pode trabalhar o back no primeiro tempo do Liverpool, que vai estar uma odd 1,50, assim mais ou menos, dependendo se o Liverpool estiver pressionando demais, recuperando segunda bola, o Watford sem sair para o jogo, sem contra-ataque, João Pedro estiver jogando, ainda não tem a confirmação aqui, o contra-ataque do Watford é bom, tá? E trabalhar a goleada se o Liverpool abrir o placar, tiver facilidade, se o Watford estiver indo para cima para tentar um resultado, que eu acho difícil mesmo o Watford perdendo, se expondo, né, com risco de tomar uma goleada. E o terceiro cenário que eu acho menos provável é o Watford abrindo o placar e a gente trabalhar numa recuperação do Liverpool, beleza? Hamburgo e Paderborn, no mesmo horário temos 3 jogos da Série B. Se é chato, né, do jogo do Liverpool, obviamente eu vou querer ver, mas 3 jogos aqui, pelo menos 2 eu vou querer ver. Hamburgo, que mais uma vez está ficando pelo caminho na Bundesliga 2. O Hamburgo é o time que já vai, se eu não me engano, 3ª ou 4ª temporada, posso estar falando besteira, mas temporadas que sempre se coloca a postulante ao título, né, e a subir pela camisa que o Hamburgo tem, mas perde pontos cruciais de preferência dentro de casa, pontos para times inferiores. Contra times melhores ele até costuma vencer, mas parece o Robin Hood, né? Dá muito ponto para os times menores. Vamos ver como é que vai ser. Dentro de casa o Hamburgo é o 5º colocado, fora de casa recebe o Paderborn, que é o melhor visitante, mas perdeu o seu melhor jogador, o Zé Michel, se eu não me engano foi para o Union Berlim, se eu não me engano, carequinho do Paderborn, que é líder de assistência, líder de gols ainda da equipe, então perde muito. Eu concordo com o favoritismo do Hamburgo, mas cuidado, tá? Eu tenho muito receio de trabalhar match odds na Bundesliga 2, se não for, obviamente, trabalhar
não lê a pior equipe em campo. Entre as equipes, os últimos 5 jogos, 4 deram mais gols e ambas equipes marcando também. O jogo entre elas foi 2-1, aqui ó, os últimos jogos, 4-1 Paderborn, 4-3 Hamburgo, 3-1 Hamburgo, 2-1 Hamburgo. Dá para trabalhar um match odds, mas cuidado, mas eu venho mais para trabalhar o mercado de gols aqui. Preferência mais 2,5, né, que é o mais normal que a gente trabalha. Darmstadt e Kiel. O Darmstadt que perdeu a terceira posição para o Schalke. Pega o Kiel, que ainda bem que respirou um pouco na Bundesliga 2, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Kiel de começar a trabalhar na Bundesliga 2. Foi um time que me deu, na temporada passada, muitas alavancagens. Inclusive na última rodada, onde estava brigando com o Bochum e o Furt para subir para a primeira divisão. Só que o Kiel ficou na relegation e perdeu a vaga de promoção. Deu uma baixada no Kiel no começo da temporada, ficou em último com várias derrotas, mas melhorou um pouquinho nesse meio para o final de campeonato. Mas acredito que vai ter um jogo muito difícil contra o Darmstadt. O Darmstadt não é um excelente mandante, é o 6º, mas o Kiel é o 14º visitante. Entre eles, dos últimos 6 jogos, 5 deram menos gols. Mas dos últimos 5, 4 as equipes marcaram. Ambas as equipes marcaram. É bom até para ficar de olho e ambas marcam aqui. Mas eu vou tentar trazer esse jogo também para o mercado de gols. Hannover e Regensburg, jogo de meio da tabela, né? O Hannover 14º ali, ainda está brigando, só que eu acho que não vai nem ficar na relegation. Eu acho que o Dresden tem um time menos qualificado que o Hannover. E o Regensburg também, que liderou o campeonato, o começo do campeonato, já caiu bastante. Esse jogo aqui não vou nem fazer, vou focar nos outros 4 jogos. Spezia e Veneza, vai dar para ver o comecinho do jogo, né? Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Os últimos jogos do Spezia eu não gostei tanto. Foi uma equipe que, quando estava na frente do placar, fazia manutenção do resultado, atacava pouco e com isso tomou alguns castigos, né? Eu lembro dos jogos do Spezia de perder para o Bolonha de virada 2-1. Abriu o placar e depois de um massacre do Bolonha. Contra o Salernitana também, ele abriu o placar. Não, o Salernitana abriu o placar. Os 4 gols foram de falta. Os 2 do Salernitana do Simone Verde foi de falta e os 2 gols do Spezia foram de pênalti. Mas o Salernitana abriu o placar, aí tinha uma pressão do Spezia para tentar o resultado, empatava, diminuía. Aqui dá para ver melhor. Tinha pressão, aí diminuía, aí depois conseguiu o 2-1, aí pressão de novo, aí quando empatou, aí foi a pressão inteira da Salernitana para tentar o resultado, o Spezia sentou no resultado. Então, cuidado com esse jogo. Pode ser um jogo para mercado de gols. Mesmo dando aqui os últimos 7 jogos, 6 deram menos gols. Eu gosto quando o jogo na Itália são 2 equipes fracas de qualidade, porque o mercado não aposta tanto assim. Mas as equipes fracas, elas defendem muito mal. Então eu gosto porque o mercado de gols vai estar uma odd normalmente mais alta que para os jogos dos favoritos, tá? Então vou ficar atento nesse jogo aqui. Leverkusen e Hertha Berlin. A princípio, Patrick Schick ainda fora, que é um jogador importantíssimo. Florian Wirtz também, o Patrick Schick não confirmado. Perde muito sem os dois, mas Alario Diaby e o Paulinho vêm jogando muito bem. Não concordo com essa odd de 1,44, mas concordo obviamente no favorito. Mas o Hertha tem a pior defesa, né? A segunda pior defesa, só perde pro Furt aqui. Dá para trabalhar esse back no primeiro tempo do Bayern. Se o Bayern tiver a mesma coisa, os padrões que eu gosto de ver no jogo. Recuperação de segunda bola, os laterais subindo, pressão do meio campo para cima fazendo a bafa. O Hertha não passando do meio campo, não tendo contra-ataque. Se isso acontecer, dá para ter um padrão de back no jogo. E trabalhar a goleada também. Se o Bayern abrir o placar, o Hertha desesperado for para cima, o Hertha precisa demais pontuar, né? Precisa buscar aqui sair da relegation e até correndo risco no rebaixamento. A minha Billy está lá embaixo também, então pode ter um desespero do Hertha, tá bom? Acho difícil o Hertha abrir o placar, mas se o Hertha abrir o placar, dá para trabalhar também a correção do Bayer Leverkusen. Frankfurt e Furt. O Frankfurt em nono, pega o Furt, que é a pior defesa, vem também para trabalhar esse jogo no mercado de gols. Odd em 44 do Frankfurt é uma... Acabei de falar que eu não concordava com a odd do Bayer Leverkusen, mas a fase do Furt é tão fraca que dá para concordar um pouco com essa odd baixa.
Ó, o Frankfurt venceu fora de casa 2-1. O último jogo faz 9 anos, né? Aqui, sem derrota 6 jogos, sem vitória 3 empates, né? Mais que 2,5 os últimos jogos do Furt, ó. Os últimos 10, 8 deram mais gols. O Furt é uma equipe que sofre bastante gol. Empatou com... Nossa, esse jogo pra gente foi terrível, né? A gente tentou buscar um limite de tudo que é maneira. Mas ó, perdeu de 6-1 pro Leipzig, 2-1 pro Bochum, aí tem um empate, 4-1 pro Bayern, ganhou do Hertha 2-1, perdeu o Wolfsburg 4-1. É um time que sempre tem bastante gols na partida. Eu vou ficar atento para trabalhar esse mercado. Hoffenheim e Bochum. Hoffenheim na frente de Kramaric, é importante o Kramaric jogando. O Hoffenheim que briga pelas competições europeias. O Bochum, que já acho que não tem grande chance assim de cair, né? Faltam 7 partidas, mas tem que ficar ainda de olho, não pode perder tantos pontos assim. Um mercado de gols aqui. Os últimos 8 jogos do Bochum, 6 deram, ambas marcam. Então, o primeiro jogo foi 2-0. Deixa eu ver os últimos jogos do Hoffenheim rápido. Perdeu de 3, 1-1, 1-0, 2-1, 2-1, 2-0, 2-0. E do Bochum, amistoso não conta. 2-0, esse jogo foi paralisado, né? O Bochum pode perder mando de campo. Ficar atento aqui, você pode perder mando de campo. Teve, acho que, se não me engano, uma garrafinha tirada no Gandula. Aí perdeu para o Frankfurt 2-1, venceu o Furt 2-1. Perdeu 1-0 para o Leipzig, empatou 1-1 com o Stuttgart e venceu o Bayern 4-2. Aí eu vou trazer jogo aqui muito pro ao vivo, tá? Pode ser que, se abrir o placar rápido, pode ser que o jogo fique aberto, mas se estender muito esse empate, eu acho que um longo exposição aqui é um pouco arriscado. Arminia e Stuttgart, tô fora. Jogo fede a merda. Freiburg e Bayern de Munique. Cotação baixa do Bayern de Munique, né? Alta para os padrões de Bayern na Alemanha, mas a equipe do Freiburg é muito boa. Tem uma das melhores defesas da competição, 29 gols sofridos, só perde para a do Bayern. Dentro de casa é o 7º melhor mandante e o Bayern é o melhor visitante. Entre eles, últimas 5 partidas, 5 deram mais gols, fazendo gol nas 7 os 2 marcaram. Vamos ver como é que foi o jogo deles, 2-1, 2-2, 2-1, O jogo aqui tem como marcar mercado de gols, né? Vamos ver como é que vai ser a postura, provavelmente vai estar amassada essa odd, né? 1,40, tá mais baixa até que o Back Bayern, mas eu prefiro trabalhar esse mercado de gols do que trabalhar esse Back Bayern de Munique. Caso, isso eu comento sempre, a zaga do Bayern na Alemanha vem falhando bastante. Deixa eu ver se o Neuer tá no gol, deve estar, né? O Neuer voltou pro gol. Lucas Hernandes, o Pamecano, o Pavard. A zaga é muito boa, mas como vem falhando, vamos ver os últimos jogos do Bayern. Rápido, que já tem 18 minutos de vídeo. Ganhou 4-0 do União, aí tomou gol do Hoffenheim, tomou gol do Leverkusen, tomou gol do Furt, tomou 4 do Bochum, vem tomando muito gol o Bayern de Munique nos últimos jogos. Mas eu vou jogar esse jogo aqui para o mercado de gols. Caso o Bayern de Munique abra o placar, acho difícil o Freiburg se expor de uma maneira tão atabalhoada e pinte a goleada do Bayern, mas vale a pena ficar de olho. Se o Freiburg abrir o placar, obviamente uma recuperação do Bayern, um lei Freiburg pode pegar muito bem. Leeds e Southampton, vão ter vários jogos aqui 11 horas, né, junto com os 10h30 da Alemanha, então vamos selecionar aqui os melhores. Leeds e Southampton, Leeds ainda brigando lá embaixo, deu uma melhorada agora com a saída do Bielsa. Dentro de casa é o 16º melhor mandante, fora de casa o Southampton 15º, jogo muito parelho, né? Se alguém for fazer, se eu fizer também, tentar trabalhar aqui um lei a pior equipe em campo, tá bom? Tentar ver a superioridade de alguma equipe para estar a favor. Não é back, tá? Tipo, se o Leeds estiver numa superioridade grande no intervalo de minutos ali, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, se o Southampton não estiver jogando bem, essa odd do Southampton vai disparar. Como as odds são muito parelhas, o mercado obviamente vai dar um favoritismo para o Leeds e dá para a gente trabalhar essa correção de preço do Southampton, por exemplo, sai de 2,70 para um 3,40 assim e dá cash out. Obviamente, a gente fala isso na casa do Exchange, né, que é a Betfair, que a gente também trabalha. Nas outras casas, quem não tem muito essa oportunidade de cash out assim, para ganhar dinheiro. Chelsea e Brentford. O Chelsea já não joga mais por nada na competição, né? Não chega no título, já está garantido na Champions aqui, muito provável, né? Não vai perder essa 3ª e 4ª posição.
O Brentford é o 15º, 8 pontos distante, mas com jogo a menos, né, do Watford. Mas o Brentford ainda briga ali pro rebaixamento. Se vier uma escalação boa do Chelsea, tem que ver se vai jogar Mason Mount, Kai Havertz, jogar Pulisic ou Lukaku. Se a escalação do Chelsea for bem ofensiva, dá pra gente tentar trabalhar alguma coisa a favor do Chelsea no primeiro tempo. Uma goleada, eu acho difícil trabalhar uma goleada nesse jogo. Time do Brent, deixa eu ver. O Brent, 2x1, 2x0, 3x1, 2x0, não toma muita goleada assim. Nem toma tanto gol pro time que tá lá embaixo, né? Vamos ver, ficar de olho. Burnley e City, mesma coisa do jogo do Liverpool. Eu venho para trabalhar o back City, a goleada do City, tá? Eu gosto muito do Burnley por causa do Nick Pope no gol. Mas... Nick Pope? né? É o Nick Pope, né? Nossa, deixa eu ver só pra não falar besteira. Cadê? Onde é que eu vejo aqui a escalação do Burnley? O computador muito mais... muito mais fácil. É Nick Pope aqui, ó. Se o Nick Pope estiver no gol, acho um excelente goleiro do Burnley, mas eu venho para trabalhar aqui, óbvio, o favoritismo do City, que precisa demais vencer, né? Considerando que o Liverpool vai vencer o Watford, então venho para trabalhar os mesmos cenários do jogo do Liverpool. Goleada do City, uma recuperação do City caso o Burnley abra o placar e um back City no primeiro tempo. Brighton e Norwich, estou fora, muito jogo no mesmo horário. Wolverhampton e Aston Villa, tentar acompanhar o jogo por causa do Felipe Coutinho, que voltou a jogar muita bola, vai ser muito importante na Copa do Mundo para a seleção brasileira. Vou tentar acompanhar esse jogo aqui, mas eu venho com a mesma ideia de trabalhar o jogo do Leeds Southampton, tentar trabalhar uma lei aqui, a equipe pior na partida. O Sunderland é um marco, obviamente, só para acompanhar o time. Já está em sétimo, né? Como caiu, mas tem jogos a menos, né? Não, só tem um jogo a menos que o Plymouth. Será que vai ficar de novo de fora o Sunderland? Nossa Senhora. Groningen e Ajax, 2 pontos só para o PSV. Faltam 7 rodadas. O Groningen é o 8º, dentro de casa o Ajax. Dentro de casa o Groningen é o 9º melhor mandante. E fora de casa o Ajax é o melhor visitante. O 2025 é normal, né? Na Holanda. Se tratando disso, eu venho com a mesma coisa para trabalhar. Recuperação de segunda bola, pressão da Ajax, o Groningen não saindo para o jogo, não conseguindo se passar do meio campo, um abafa da Ajax, dá para trabalhar um back primeiro tempo, mercado de gols e a goleada, tá? Isso tudo eu vou colocar escrito lá no grupo VIP, eu vou fazer essas anotações lá para a galera, tá bom? Lazio e Sassuolo, venho para trabalhar o mercado de gols também. A equipe do Sassuolo é uma equipe que dá muita alavancagem para a gente. É uma equipe que, quando está jogando bem, consegue reverter situações da partida, né? Atrás ela consegue virar, e quando está mal à frente ela consegue tomar a virada. Eu gosto muito de trabalhar o jogo do Sassuolo. Sumiu aqui. Pronto. Gosto muito de trabalhar o jogo do Sassuolo. Nos últimos 7 jogos entre as equipes, 5 deram mais gols. A Lazio sofreu gol nos últimos 8 jogos. Ela é a primeira a marcar 7 de 9. 8 de 10 últimos jogos, e o Sassuolo, os últimos 8 jogos, 7 deram mais gols. Tem muito o que falar, né? Tentar trabalhar o mercado de gols aqui. Molde Valarenga, começo do campeonato norueguês, né? 2 equipes que eu comentei para vale a pena ficar de olho. O Molde e o Bodø Glimt são equipes que vão brigar pelo título muito provavelmente. A equipe do Valarenga, na temporada passada, a gente pegou muita coisa também no mercado de gols. Espero que continue essa fase da equipe. Obviamente, as primeiras rodadas eu costumo analisar muito mais o jogo do que dar entrada. E é um jogo que eu vou tentar ficar de olho aqui. Uma hora não tem muita coisa assim para fazer. Até tem, né? Perto de uma hora. Mas vou tentar acompanhar esse jogo aqui, o primeiro jogo. Importante. O United e Leicester. Dilema no United, né? Ainda briga para tentar pegar pelo menos uma Liga Europa ou ainda a vaga da Champions. O Arsenal, que não vai para a Champions também já tem um tempo. Pega o Leicester, que os jogos são sempre duros. Dos últimos 5 jogos entre equipes, 4 tiveram ambas equipes marcando e 4 mais 2,5. O United sofreu gol nos últimos 4 jogos, sofreu gol. Primeira marcada de 6 dos 8 jogos. Interessante os jogos entre eles, 2-2, 3-1, 2-1, 4-2. Tentar botar também no mercado de gols.
Mesma coisa de Dortmund e Red Bull Leipzig. Vou tentar, Red Bull não, Heisenberg Leipzig. Ainda não deu o tempo para mudar o nome da equipe. São 10 anos, se não me engano, na Alemanha para mudar. O Haaland, por enquanto, fora aqui. Tem que ver se ele vai jogar ou não. Se jogar, é um reforço e tanto para a equipe do Dortmund. Com o André Silva no Leipzig, que melhorou bastante demais. Já vem tentando roubar essa terceira posição da equipe do Leverkusen. E o Dortmund ainda luta por um título que não vem há muito tempo do campeonato alemão, né? O Bayern domina de braçadas o campeonato alemão. Dentro de casa, o Dortmund é o segundo melhor visitante. São 40 gols em 13 jogos, mais de 3 gols por jogo. E fora de casa, o Red Bull melhorou um pouquinho, ele era um dos últimos como visitante, melhorou. E é um time que sempre é bem ofensivo, né? Entre os últimos jogos, 3-1, 3-2, 4-1, 2-1. Tentar jogar esse jogo também para o mercado de gols. Celta de Vigo e Real Madrid. Vem para trabalhar o Beck e Real Madrid. Mercado de gols aqui, caso o Celta de Vigo abra o placar. O Real Madrid, que vem de um 4-0 contra o Barcelona, né? Deixa eu ver se foi essa última partida. Foi 4-0 para o Barcelona. Tem... Cadê você? Cadê você? Aqui. O Real Madrid, que tem 9 pontos de diferença para o Sevilha. Quase campeão, não um virtual campeão, mas não pode dar mole. Pega um Celta que já está ali na marésima, né? Não vai cair, não vai tentar. Muito difícil pegar uma Europa League ou alguma coisa assim. São 36 para 48, são 12 pontos. Então, mercado de gols, caso o Celta abra o placar, caso tenha uma recuperação do Real Madrid. O Real Madrid abrindo o placar pode ter uma manutenção do resultado, beleza? PSV vem tentar trabalhar a vitória do PSV também. Precisa demais vencer para não desgarrar, não ver o Ajax desgarrando. O Twente, que é uma boa surpresa, é o quarto colocado, acima do AZ e do Vitesse, que para mim tem elencos melhores, né? E tentar trabalhar o mercado de gols, por que não, né? Os últimos 10 jogos entre as equipes, 8 ambas equipes marcaram. O Twente só ficou nos últimos 18 jogos. E o PSV vem de 15 jogos de invencibilidade. Beleza, hein? Gostei. Mercado de gols também. Mesma coisa do AZ e do Vitesse. Eu gosto demais das duas equipes. São muito ofensivas. Nos últimos 5 jogos, 4 deram mais 2,5. As duas equipes marcaram nos últimos 4 de 5. Só não marcou na última, né? Foi um 0-0. Mas vinha bem as duas equipes. Vou jogar também para o mercado de gols. 3,5, Hansa Rostock e São Paulo. Ficar atento na bola parada do Hansa Rostock, que é muito bom. E caso o São Paulo abra o placar no contra-ataque do São Paulo. O São Paulo, que dentro de casa aproveita muito bem o contra-ataque, quando está na frente, fora de casa também. O Hansa é o 15º mandante, o São Paulo é o 8º visitante. Mas tem essa arma do São Paulo. Odd bem parelho, dá para trabalhar aqui em Leon Hansa Rostock, tá bom? Gostei dessa odd, não tem tanto favoritismo assim pro São Paulo, não. E o mercado de gols, né? Obviamente, mercado de gols. Os jogos das equipes, os últimos 7 jogos, 5 deram mais 2,5. Vou pegar aqui, ó, mais 2,5 do São Paulo. Os últimos 10 jogos, 8 deram. E o Hansa Rostock muito provavelmente toma gol. Os últimos 7 jogos, 5 deram ambas marcas. 4-0, 3-0. Aqui mais para baixo não conta, né? 2012. Mas o primeiro jogo foi 4-0 para o São Paulo, obviamente aproveitando esses espaços. Salernitana e Torino estão fora. O Feyenoord, que está em terceiro, pega o Willem, que está em 15º. Dá para trabalhar uma goleada e um back Feyenoord também no primeiro tempo. Mesma coisa do jogo do Ajax, mesma coisa do jogo do Liverpool e do jogo do City. Só de baixo aqui para trabalhar um back é muito ruim, mas um back no primeiro tempo e a goleada eu acho excelente. Atlético de Madrid e Alavés. O Atlético melhorou no campeonato, eliminou o Manchester United, vem um pouco embalado. Já viu o Barcelona roubar a terceira posição. Se vencer pode voltar a segundo, vai brigar ali com o Barça e com o Sevilha para ver quem fica em segundo. Muito provavelmente nenhum dos três perdem a quarta posição para o Bet, então os 4 vão estar na Champions. O Alavés 19º, desesperado para tentar sair. Aí foi o primeiro jogo entre eles. O Alavés venceu 1-0, hein? Aí já o Atlético vem de 7 jogos sem derrotas. Tentar trabalhar um back também ao Atlético de Madrid. E os últimos jogos agora do Brasil, né? Acho que vai ser só o Brasil.
Grêmio e Ipiranga, o primeiro jogo não foi 0x0, o primeiro jogo foi 1x0, gol do Lucas Silva de pênalti no final da partida. O Grêmio joga em casa pelo empate, então a gente não vai ter um Grêmio muito provavelmente desesperado para fazer o resultado. Nem o Ipiranga, né? O Ipiranga vai tentar ali jogar por uma bola. Cotação de 1,67 é justa, o favoritismo do Grêmio, mas cuidado que o time do Ipiranga não é um time tão bobo não. Trabalhar mercado de gols, caso o Grêmio abra o placar, porque caso o Grêmio abra o placar, vai ter um Ipiranga aí sim desesperado para tentar uma recuperação de resultado, né? A gente vai ter o Grêmio, se aproveitar os contra-ataques, é bom para trabalhar o mercado de gols. Caso o Ipiranga abra o placar, tentar trabalhar alguma coisa em leia o Ipiranga, porque o empate é pênalti, né? Se eu não me engano, o empate é pênalti, ninguém tem resultado, ninguém tem vantagem do resultado, e o Ipiranga muito provavelmente não vai abusar dos contra-ataques, não vai arriscar ter uma defesa desguarnecida para tomar o gol de empate do Grêmio e o título muito provavelmente para o Grêmio, tá bom? Atlético Mineiro e Cruzeiro, ainda não tem a cotação aqui, mas a cotação do Atlético deve começar ali perto de 1,50. Eu acho uma cotação ok. Clássico é clássico e vice-versa, mas o time e o elenco do Atlético Mineiro é muito melhor que o elenco do Cruzeiro. Mas um jogo só, tudo pode acontecer, né? Pode ter uma expulsão aí no começo do jogo e desandar o time do Atlético Mineiro, mas eu venho aqui para trabalhar tanto o back Atlético Mineiro quanto o título. Mercado de gols, caso alguém abra o placar. Tá? Se for um 0x0, pode ser arrastado um pouco pro final. Eu prefiro o Atlético Mineiro abrindo o placar, para ter um Cruzeiro desesperado, Atlético jogando no contra-ataque. Se o Cruzeiro abrir o placar, um time inferior ao Atlético Mineiro pode tentar se fechar todo, e aí a gente vai ter a mesma situação do jogo do Grêmio, tentar entrar contra o Cruzeiro, tá bom? E Fla-Flu, último jogo, Flamengo que mais uma vez, entre aspas, massacrou o Fluminense, né? Teve muito mais chances de gol, muito mais oportunidade. O Fluminense que na quarta-feira teve um gol muito mal anulado no primeiro tempo, quase no finalzinho do primeiro tempo, né? E a zaga do Flamengo falhou demais. Mais uma vez, o Léo Pereira entregou 2 paçocas para o Flamengo, mas tem muito que a culpa do Paulo Souza também. O Paulo Souza que ainda não conseguiu entender o jeito do Flamengo jogar, não achou uma estratégia boa. Entrou numa tática totalmente diferente, entrou com quase 3 zagueiros, né? Jogou Felipe Luiz para a zaga. Felipe Luiz, que é um excelente apoiador, não passava quase no meio campo. Depois ele tirou o Mateuzinho, jogou Davi Luiz para a ponta direita, onde deixou o Léo Pereira livre na zaga, frio. Então, obviamente, a culpa é do Léo Pereira dos 2 gols do Flamengo, mas tem que botar também a culpa do Paulo Souza. A gente vai ter um Flamengo muito mais massacrante e muito mais dominante nesse jogo, porque precisa de pelo menos 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. A gente vai ter um Fluminense se defendendo. Se o Fluminense for tão reativo quanto foi contra o Botafogo e quanto foi o Olímpia, a gente vai ter uma boa chance de trabalhar em lei ao Fluminense. Se o Fluminense estiver saindo para o contra-ataque, o Flamengo falhando, como costuma demais falhar, eu venho para trabalhar esse jogo mercado de gols. Beleza? É isso, né? Acho que tem muito mais coisa para fazer não. Tirei 4, são 27 jogos, tá bom? Muita coisa, aí 33 minutos de vídeo. E cautela, não é porque tem 33 jogos que a gente tem que trabalhar, não é porque tem 27 jogos que a gente tem que trabalhar os 27 jogos. Vamos tentar ver os jogos, ter leitura, não ver muito pelo gráfico não, porque o gráfico engana a gente. E a gente obviamente tem uma assertividade muito melhor vendo o jogo do que fazendo suposições. Beleza? Valeu, boa sorte a todos!